Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Estamos juntos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, estudando a palavra de Deus, aprendendo lições práticas para a nossa vida. E ao longo desse mês nós começamos o estudo de Provérbios. São 31 capítulos, ou seja, 31 dopamina para aprender a como se posicionar e a como ter uma vida transformada a partir da sabedoria divina. Então, se você está chegando agora, não viu as demais, fique tranquila, nós temos uma playlist aqui de provérbios que você pode fazer uma maratona aí de assistir todos os vídeos, fazer um Netflix, que você não vai se arrepender, você vai aprender muito com os ensinamentos. E também já deixo a dica, né? Se você viu, mas quer dar aquela reciclada, quer relembrar, tá tudo aqui para você fazer isso também. Agora, deixa eu te pedir um favor. Você que já chegou aqui, não esqueça de deixar o gostei, que é muito importante. Compartilhar essa live com outras pessoas, dividir aquilo que está transformando a sua vida, porque a gente só compartilha o que é bom, né? Então, se está sendo bom como você, todo esse estudo está te ajudando, compartilhe com outras pessoas, elas vão te agradecer. E se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga nas redes sociais. Agora você está preparada para mais um estudo? Nós vamos avançar para o capítulo 18 de Provérbios e prepare o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre algo que tem atingido muitas pessoas. E eu gostaria de te perguntar, você tem desanimado? Como está o seu nível de ânimo hoje? Estamos aí no meio da semana, aí começando mais um dia, mais uma oportunidade de trabalho. Mas como que tá o seu ânimo para hoje? Como que tá o seu ânimo também no meio desse ano? Estamos quase chegando aí ao mês de junho e já vamos poder considerar aí que metade do ano já se foi. E você, tá animada ainda com esse ano ou você já desanimou? Eu quero falar com você sobre esse tema muito importante e existem lições preciosas que nós vamos extrair hoje do capítulo 18 de Provérbios. Então prepare realmente seu coração, pegue seu caderno, sua caneta, marca-texto, a Bíblia e vem comigo ler a passagem e mergulhar nesse estudo que vai transformar o seu dia. Então vamos fazer a leitura. A leitura que nós vamos fazer é focada no capítulo 18, eu vou fazer aqui na versão NTLH e depois da nossa leitura eu falo a frase do dia para nós, tá bom? Então vamos lá, a leitura de hoje diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só tem interesse em si mesmo e rejeita os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer a justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha de suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. As pessoas orgulhosas estão a caminho da desgraça, mas o humilde é respeitado. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve então um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É muito difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade,
recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Bom, lemos aqui então capítulo 18, são 24 versículos ao todo. E mais uma vez a gente vê muitas lições aqui, trazendo várias instruções, até algumas coisas que se repetem, né? Lembra que eu falei para vocês que do capítulo 10 até o 19 teriam muitas coisas similares, muitos textos parecidos, mas que teriam lições que a gente extrairia dessas leituras para aplicar na nossa vida. E a lição de hoje que nós vamos extrair é a lição do desânimo. O quanto o desânimo pode destruir a nossa vida. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem vontade de viver? Essa é a pergunta que eu deixo para você logo no início da nossa dopamina. E para a gente frisar aqui o que nós vamos estudar, eu quero dividir com você a frase do dia que diz: uma pessoa com um espírito forte é capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Guarde isso, crave isso no seu coração. Uma pessoa com espírito forte é capaz de enfrentar qualquer dificuldade. E é por isso que eu volto a te fazer a pergunta: você tem vontade de viver? Aí você vai dizer assim, mas Stephanie, que pergunta mais boba, né? É óbvio que a resposta será sim. É claro que eu tenho vontade de viver. Perfeito. Se você tem vontade de viver, agora eu tenho uma outra pergunta. Suas atitudes também dizem que você tem vontade de viver? Agora pode ser que algumas coisas mudem. Porque falar que a gente quer viver, todo mundo pode falar. Mas as atitudes é o que vão provar se realmente você quer ou não viver. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha aqui no versículo 14, né, desse capítulo 18, olha só o que diz. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Ou seja, o que mantém uma pessoa de pé não é só a saúde, é o ânimo, é a força, é a alegria. E aí eu te pergunto, você tem realmente vontade de viver? Você está demonstrando vontade de viver ou você tem vivido desanimada? Quando a gente olha para esse versículo, traz para a gente um entendimento crucial para as nossas vidas. Uma pessoa que quer viver, mas vive desanimada, é a mesma coisa que você dizer que não quer viver, porque o desânimo mata você aos poucos. O desânimo rouba de você a saúde. Nós falamos isso ontem, vocês percebem que uma coisa vai se conectando. Nós falamos ontem sobre a alegria, a verdadeira alegria, que é uma escolha, que você escolhe ser feliz. E hoje nós estamos falando que a partir do momento que você escolhe ser feliz, você deixa o desânimo de lado. Mas se você quer ser feliz, porém vive desanimada, qual é o sentido? Nenhum. Porque o desânimo drena a sua energia. O desânimo rouba de você a sua força. E é por isso que o versículo diz que é a força, né? É a vontade de viver, é o ânimo, é o desejo de viver que mantém uma pessoa doente viva. É interessante, não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguns hospitais ou até mesmo cuidar de algum doente que tenha fé em Deus, que tenha esperança, aquela pessoa que mesmo doente ela não deixa de se alegrar. É impressionante como essas pessoas têm mais a vida do que aquelas outras que não têm a doença que elas têm. Por quê? Porque aquelas pessoas elas estão vivas não por conta da saúde, mas por conta da vontade de viver. A vontade de viver é tanta, o ânimo de viver é tanto, que mesmo passando por uma dor, mesmo passando por um problema, uma enfermidade, essas pessoas se mantêm de pé. Mas quantas outras pessoas têm saúde, porém o desânimo bate na porta e essas pessoas abrem a porta da vida delas e vivem com a cara derrotada, vivem com uma aparência destruída, vivem reclamando da vida. E aí a mesma coisa de você estar doente, porque você não está desfrutando nada da vida. Então olha só como o desânimo é uma arma terrível contra as nossas vidas. Então preste atenção se você realmente tem se posicionado de forma correta. Inclusive já vou deixar uma dica para vocês. Ao longo dessa semana nós estamos estudando sobre batalhas espirituais. Tem aqui essa série, você pode procurar.
E nós estudamos ontem falando sobre o desânimo. Olha só, o desânimo é uma das batalhas, é uma das armadilhas que o inimigo lança contra a sua vida. E quando você cai, você acaba perdendo a batalha. Então, se você quer entender melhor sobre a importância do desânimo, né, de você trabalhar e eliminar o desânimo da sua vida, arrancar ele da sua vida, se você quer entender isso, assista essa live que a gente fez no Marcas da Sabedoria e você vai compreender a importância de entender este ponto e eliminar este mal da sua vida. E Provérbios, ele nos orienta. E olha, você precisa deixar o desânimo de lado, porque se você quer realmente viver, não dá para você viver com uma vida totalmente desanimada. Em outras versões, esse mesmo versículo diz assim, olha, na versão A Mensagem fala assim: o espírito do homem suportará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Olha só, sabe qual é a consequência de um desânimo? Abater o seu espírito. Se você tem um espírito abatido, nada te levanta. Nada. Um espírito que é afetado pelas emoções, pela tristeza, pelo desânimo, que não é alimentado com a fé, com a esperança, com a alegria, com a força de vontade de viver, com a confiança plena em Deus, essa pessoa ela acaba o quê? Abatendo o espírito. E quando o espírito é abatido, quem levantará? Quem te ajudará? Então, se você não quer chegar nesse estado onde nada mais te anima, tudo te derruba, tudo mantém você ali, prostrada, às vezes até na cama, num quarto escuro da sua alma, saia desse desânimo. É uma escolha sua. A situação pode ser ruim, o problema pode ser grande, mas nós escolhemos abraçar o desânimo ou ser feliz. Eu já falei isso para vocês e eu vou reforçar. Se não fosse uma escolha, Provérbios não falaria tanto sobre isso. Mas você quer que eu te conte um segredo? O segredo é, para que você elimine o desânimo da sua vida, você precisa entender que a força dele, a força do ânimo, a força da vida está em um lugar onde muitas vezes a gente nem presta atenção. Provérbios fala pra gente, nesse capítulo também, lá no versículo 20 e 21, a seguinte coisa: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Do que Provérbios está nos falando aqui? Em outras versões vai dizer: a língua tem poder para a vida e para a morte. Ou seja, nós estamos falando que se você usar aquilo que pode trazer vida para você ao seu favor, você sairá do desânimo. E eu estou falando sim da sua língua, daquilo que você fala, daquilo que sai de você. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Estão saindo palavras de tristeza, de desânimo, ou você está mudando isso? Ao falar, você está declarando palavras de vida, palavras de força, palavras de esperança. Mesmo que o cenário não seja favorável, mas você decide falar as palavras de vida, as palavras da Bíblia, as palavras que você tem estudado. Você não precisa viver uma vida linda e maravilhosa para ser uma pessoa de palavras boas. Pelo contrário, se você quer se tornar uma pessoa que colhe uma vida abençoada, uma vida abundante, seja primeiro uma pessoa de boca e de palavra abençoada. Se você quer chegar numa vida abundante, primeiro plante essas palavras na sua vida. Então a palavra de Deus nos orienta que a nossa boca, que a nossa língua, ela tem poder de vida ou morte. Por isso que eu volto a te perguntar, você quer viver? Você realmente quer viver? Se você quer viver, agora avalie suas palavras. Suas palavras demonstram que você quer viver ou suas palavras são negativas? São palavras de reclamação, são palavras que levam você para o fundo do poço, são palavras que você só olha o lado ruim de tudo. E aí? Suas palavras competem com alguém que quer realmente viver? Por isso que você tem que prestar atenção, porque aqui em Provérbios diz que nós comeremos e nós teremos que aguentar aquilo que nós falamos. Nós, de fato, comeremos as nossas palavras. Nós vamos engolir as nossas palavras. Aquilo que nós falamos vão gerar frutos no futuro que nós teremos que colher. E aí você vai precisar avaliar. Se você quer colher bons frutos,
plante boas palavras hoje. Comece a declarar vida na sua história, nas situações que você está enfrentando. Se hoje você está passando por um quadro de dificuldade financeira, comece a declarar que Deus vai mudar a sua realidade. Para de falar que você é burra, que você é incompetente, que você não consegue, que dinheiro não para na sua mão. Não fique declarando essas coisas. Pelo contrário, comece a declarar que Deus vai te dar sabedoria, que você vai saber administrar seus recursos, que o dinheiro será rentável nas suas mãos. Comece a declarar vida. Palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Para de reclamar, para de murmurar, para de se lamentar, para de se martirizar. Você precisa começar a viver como uma pessoa que fala vida e não morte. Não só para os outros, mas para você mesmo. O desânimo vem para as nossas vidas quando as nossas palavras também são palavras de morte. Então não seja uma pessoa de palavras de morte. Esse é o desafio para mim e para você hoje. Comece a exercer em suas atitudes, em sua postura, uma vida e uma atividade, né? Um exemplo de alguém que é encorajadora, motivada e cheia de fé. Que suas palavras demonstrem isso, que as pessoas possam enxergar em você uma mulher corajosa, uma mulher motivada, dedicada e cheia de fé, mesmo que tenha problemas. Isso não é capaz de eliminar a sua fé, de acabar com a sua motivação e muito menos desencorajar você. Que você seja uma pessoa que sabe se posicionar em prol da vida e não da morte. Você conseguiu compreender? Vamos orar para que essa palavra gere frutos no seu coração? Senhor, muito obrigada por mais uma palavra, a instrução do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós aprendemos sobre a importância de dizermos não ao desânimo, de falarmos não àquilo que tenta trazer morte para as nossas vidas, mas que possamos ser pessoas de luz, de vida, de esperança, com palavras que animam, que trazem vida para as nossas famílias, para os nossos dias, para as situações em que enfrentamos. Então, Pai, essa é a nossa oração e nós pedimos a Ti, ajude-nos a nos tornar pessoas em favor da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora é o compromisso. Você quer assumir um compromisso diante desse estudo na sua vida? Porque, olha, eu falo para você que quando você assume um compromisso, não é para mim, é para você mesmo. Quando eu falo para você comentar, é para que você possa deixar isso registrado diante de Deus e diante de testemunhas que você vai se comprometer a cumprir isso na sua vida. Porque aqui nós estamos com o objetivo de aprender, de ouvir, de prestar atenção e de colocar em prática, né? Que é o OPA. Ouça, pense e haja. Então, assuma esse compromisso para você mesma. E esse compromisso é, a partir de hoje, minhas palavras e atitudes serão uma fonte de vida. E aí, você quer assumir esse compromisso? Se sim, comece a exercer a partir de hoje isso. Tenha palavras de vida saindo de você e não de morte. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!